Bom, muito bom dia a todos e a todas. São exatamente 9 horas e 10 minutos. Sejam bem-vindos ao segundo dia do nosso evento. Bom, antes de iniciar os trabalhos, nós gostaríamos de agradecer novamente nossos patrocinadores e nossos parceiros. Patrocinador Diamante, BTG Pactual. Patrocinadores Ouro, Bradesco, Banco do Brasil, Blendon, Itaú Unibanco, Petrobras e Valor Econômico. Patrocinadores Prata, B3, Sescom Barrier, Closir, Deloitte, Luz Capital Markets, MZ Group, SIP Global, The Media Group e Vale. Apoio especial, Report e Sumac. Agradecemos também nossos parceiros de mídia, Portal do Acionista e Revista RI. E, finalizando, agradecemos também o apoio institucional das seguintes entidades: a ABRAP, a BVCAP, a MEC, Ancor, a PIMEC Brasil, CFA Society Brasil, Corecon São Paulo, FACPCS, IBEF São Paulo, Ibracon e Brademp. Bom, nós vamos iniciar agora o quinto painel, painel 5, Mudanças Contábeis, S1 e S2, Regras IFRS a serem adotadas. Então, gostaria de convidar ao palco os senhores Reinaldo Oliari, sócio de Audit e Assurance da Deloitte, por favor. Obrigado. A senhora Vânia Borgherti, vice-coordenadora de Relações Internacionais, CBPS. Bom, pessoal, e de forma online estarão conosco neste painel o Alexandro de Lima Tavares, presidente da CANC, da Abrasca, e gerente sênior de controladoria das lojas Renner. Está conosco online, está nos ouvindo aí, Alexandro? Sim, bom dia, pessoal. Bom dia. E conosco também José Augusto Mendes Lobato, gerente de educação corporativa do Grupo Report, também online. Bom dia. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. E conosco também Luiz Murilo Strube Lima, gerente de políticas e procedimentos contábeis na Petrobras. Bom dia, Luiz Murilo. Bom dia a todos. Bom, pessoal, imediatamente já passamos a moderação para o senhor Alexandro de Lima para iniciar os trabalhos. Você está em Porto Alegre, Alexandro? Sim, estou em Porto Alegre. Então, bom trabalho e bom dia. Obrigado. Pessoal, bom dia a todos. É um prazer, estar com vocês hoje, profissionais de RI, para falar aí de temas tão relevantes, como o que esse painel, vai introduzir relacionado às novas divulgações de sustentabilidade, será muito oportuno, as trocas e os insights aí que vamos trazer neste painel e os debates, que vamos promover a respeito do tema. Então, para nós iniciarmos de imediato, eu vou convidar então o Reinaldo para uma palestra inicial e depois nós abrimos o debate e posteriormente estaremos ouvindo as perguntas de vocês. Bom dia a todos e a todas. Eu acho que mais um dia aqui, hoje falando um pouquinho de normas contábeis, normas de relatórios de financeiros, relatórios de sustentabilidade, relato integrado. Eu acho que tem uma série de frameworks que podem ser utilizados aqui para montar os relatórios. Eu acho que só para ter uma ideia aqui, desse público, brevemente levanta a mão, quantos são contadores aqui? Tem bastante contador. Que orgulho. Eu acho que, com o advento de novas normas, eu acho que, pegando um pouquinho da apresentação ontem que estava na abertura, tem temas que têm surgido com mais frequência. Então, a parte de métricas, metras, os relatórios que o mercado europeu tem exigido, são normas bem complexas, o CSRD, por exemplo, que acabam sendo mais extensas do que hoje tem dentro dos frameworks do ISSB. A gente está falando de riscos, oportunidades, então, uma série de informações que o mercado financeiro já está acostumado a receber de forma fragmentada. E eu acho que
Essas normas têm, como profissional de contabilidade, assim como a gente tem demonstrações financeiras que são elaboradas de diversas áreas da companhia, acho que a área de RI sabe o quanto sofre para, quando tem uma pergunta, às vezes tem que falar com 5, 6 pessoas até ter uma resposta consistente para poder falar com o mercado. Assim como uma demonstração financeira, a gente precisa de advogados para ver lá qual que é o potencial de risco de uma causa, se ela é provável, possível e remoto, mas é o contador que vai identificar como é que eu divulgo isso, se ela tem que ser divulgada e se ela precisa ou não ser contabilizada. Eu preciso de especialista em valuation, modelagem, porque se eu tenho uma projeção de fluxo de caixa para trazer a valor presente e ver se eu tenho um impairment na minha operação, o contador muitas vezes precisa de um outro especialista. Assim como, se eu for fazer uma provisão de uma perda esperada com recebíveis, com crédito, muitas vezes, para falar em probabilidade de default, perda, o LGD, a perda dada inadimplência, eu preciso de um estatístico, de um matemático. Então, esse assembling, assim, montar essas informações, você tem um relatório adicional agora. Então, você tem os profissionais de sustentabilidade, os profissionais de RI, que vão também auxiliar para montar um relatório de maneira padronizada, e aí eu acho que, em resposta à fragmentação de normas que a gente tem ainda sobre como reportar para o mercado se uma empresa é sustentável, quem é o público-alvo. Muitas vezes, quando a gente faz um relatório de sustentabilidade, ele tem ali diversos stakeholders, mas aqui eu acho que tem uma palavra-chave, relação com investidores. Então, o relatório, feito de acordo com as normas do ISSB, ele é feito com um ponto de vista de investidor. Então, isso muda um pouco a perspectiva para termos um relatório um pouco mais sucinto. A gente tem movimentos globais para que os reportes relacionados à divulgação de efeitos climáticos sejam colocados no mercado e para que as empresas façam uma avaliação sobre isso. Então, a gente tem a SEC, que está com a norma suspensa, que vai incluir ali no Form 20F ou 10K, para as empresas domésticas, uma divulgação específica de impactos climáticos, bem extensa, para quem a norma concluída ali, a gente está falando de 980 páginas, aproximadamente. Então, bem mais longa se a gente falar do IFRS S2 aqui, que a gente vai falar de divulgações de riscos climáticos. O CSRD tem uma norma bem semelhante para fazer uma divulgação europeia. Para reduzir o custo regulatório, os organismos colocaram um guidance, por exemplo, de interoperabilidade, palavra difícil, mas é justamente para ter uma redução de custo, para que você tenha um relatório consistente. O que uma empresa internacional, que não tem negócio na Europa, quando você compara com um negócio europeu. Isso eu tenho que publicar 2 relatórios, dadas algumas condições que estão no CSRD, eu posso ter um relatório único. E aí eu tenho um movimento de que, para esse tipo de informação ter credibilidade, você precisa de um profissional ali de contabilidade que entenda dessas normas e tenha a formação de auditor. E a norma de referência que está ali é a asseguração. Então, é um contador, auditor, fazendo essa asseguração de uma maneira padronizada, considerando ética, que é um tema que a Vânia é muito especialista, independência, a qualidade, padronização. Eu posso ter um outro auditor revisando os papéis de trabalho para saber se o trabalho foi realmente executado. Então, existe um padrão de como isso é feito. E tem uma questão também de como esse documento ele é preparado. Então, se esse documento ele passa por uma asseguração limitada, existe um fluxo de informações que a empresa tem que ter responsabilidade antes de colocar no mercado. Para a área de RI é fácil de explicar isso. Mas muitas vezes para uma área que nunca reportou isso para o mercado e deixa com um relatório muito mais de informacional, voluntário, sem padronização, isso pode virar uma peça de marketing e daí o greenwashing. Eu preciso, o dever de informar, sejam oportunidades, ameaças, riscos que a companhia tem, mas de uma maneira padronizada com isonomia, com qualidade, com ética, sem omitir as informações que não forem relevantes para a tomada de decisão de um investidor. A asseguração razoável, que é um segundo passo, as companhias terão que preparar, para algumas que já estão acostumadas aqui, a palavra SOX, uma asseguração razoável, eu preciso ter uma matriz de controles, eu preciso testar e ver se os controles que fazem as informações fluírem para um relatório
estão operando efetivamente. Então, Operate Effectiveness. É a mesma linguagem que a gente tem quando a gente fala de SOX. Indo um pouquinho mais aqui para a norma, o IFRS S1, para os contadores, aí fica mais fácil, a gente tem lá o framework, ou CPC 00, de como que você prepara um relatório. Então, ele tem a base fundamental. Na sequência, eu tenho uma segunda camada, um segundo bloco, onde eu vou ter, inicialmente, informações sobre o clima, virão novas normas. Então, eu acho que até para ter uma adesão mais rápida das companhias, para que elas tenham tempo de preparar esse relatório de acordo com as normas SB, a gente só tem duas. Um framework geral, que é o IFRS S1, e um próximo de divulgações sobre o clima. Só que a gente vai ter capital humano, biodiversidade, outros temas que, dependendo do segmento onde a companhia opera, eles são importantes para fins de investidores. A norma é estruturada da mesma maneira para quem já divulga em TCFD, então a divulgação de questões climáticas, governança, então acho que esse tema para todos aqui, ele é bem comum, então eu preciso divulgar qual que é a estrutura de governança da companhia para reportar se o negócio ele é ou não sustentável. Estratégia, e aí não é uma estratégia de curto prazo, médio e longo prazo. Muitas empresas não fazem planning, budget para um longo prazo. Eu preciso ter uma perspectiva para dar para o investidor qual o caminho que vai ser trilhado para essa companhia. Um balanço patrimonial ele dá fotografia de uma data, a demonstração de resultado acumula o resultado da companhia por um período, uma demonstração de fluxo de caixa mostra, dentro de um determinado período, o quanto que gerou de caixa operacional, caixa de investimento ou caixa relacionadas aos financiamentos da companhia. Só que é uma data estática. Eu não tenho uma visão de futuro do que divulgar, qual é o estratégia, o planejamento que a companhia tem. E para executar essa estratégia, eu tenho riscos. Eu preciso saber e divulgar, eu tenho risk factors ou fatores de risco divulgado no meu formulário de referência, no meu 20F, ou algum outro documento da companhia. Eu já coloquei isso de uma maneira sucinta, de qual é a relevância que eu tenho e como é que eu mitigo esses riscos em algum relatório. Para algumas companhias já tem isso previamente preparado, outras não. Isso tem que ser padronizado para que possa ser comparáveis. Dada essa estratégia, quais são os riscos, a companhia assume alguns compromissos. Então, eu preciso de métricas e quais são as metas. Porque senão eu não consigo identificar como investidor se a companhia está seguindo o que ela está se propondo em relação ao mercado. Essa proposta, ela pode desde ser equidade dentro do board, equidade dentro da alta administração, eu posso ter metas mais arrojadas ou menos arrojadas relacionadas a clima, eu posso ter metas relacionadas a impactos sociais e ambientais que a companhia tem, ou algum mercado estratégico que ela quer atingir ou deixar de operar. Essa estrutura dá para falar de qualquer tema. Então, a norma é abrangente o suficiente, como eu preparo uma demonstração financeira, eu posso falar de um banco, eu posso falar de uma mineradora, eu posso falar de uma empresa de energia. Essa estrutura ela serve para falar capital humano, como é que eu faço a referência para o mercado de capitais, aonde eu vou operar, onde eu vou explorar. Exatamente como a gente tem na norma contábil. Quando a gente vai para clima, a estrutura é bem semelhante. Se pegar governança, estratégia, gerenciamento de risco, métricas e metas. Aí já entra uma parte um pouco mais específica. Sim, todos nós aqui vamos precisar de um especialista na parte de clima para identificar como o clima afeta nossos negócios. A gente vê a quantidade de desastres climáticos que tem acontecido. Cientificamente, são gases do efeito estufa que têm aumentado a frequência de como esses desastres ocorrem. E a gente pode ter, por uma seguradora, será que o risco, como eu tenho hoje, ou como é que eu tenho relacionamento com o meu cliente, eu vou passar a oferecer um risco diferenciado, ou oferecer um produto que cubra ou não desastres climáticos? E se eu tenho, como é que eu faço com salvados, por exemplo, lá, aquele monte de veículos que aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul? De quem é a responsabilidade sobre isso? Eu tenho varejo, diversas lojas em capitais. Será que eu tenho continuidade de negócio? A gente ainda tem sofrido, acho que o Alexandre sabe bem aqui, acho que o impacto que teve
tendo como referência aqui, no nosso país, no Rio Grande do Sul. Mas isso tem, a gente já teve secas no Nordeste, a gente tem operações de algumas companhias. Será que vale a pena eu ter operações à beira-mar, sendo que eu tenho uma incerteza de continuidade de longo prazo, ou eu vou fazer uma transação, uma operação de curto prazo, e meu investidor não sabe que um risco climático de determinada planta ou região, eu posso não ter mais negócio num espaço de médio tempo. Será que eu preciso ter empresas com longevidade, que tenham um impacto positivo em nossa sociedade, ou eu tenho aquelas empresas de lucro curto, onde eu tenho um empreendimento, eu viso ali um espaço de tempo muito curto, mas são empresas que não são perenes. Então, será que isso é sustentável? Esse é o tipo de empresa que eu quero investir? Vocês, aí puxando um pouco para os stakeholders, é para essa empresa que eu quero trabalhar, onde ela não tem continuidade, eu vou trabalhar só um espaço curto de tempo. Então, acho que são questões que você consegue avaliar a companhia de uma maneira diferente, com viés também se ela é sustentável, quais são os impactos climáticos que ela tem e, no futuro, quais são os impactos na nossa biodiversidade, quais são os impactos que eu tenho em relação ao capital humano. Será que ela, dentro da cadeia de suprimentos, eu tenho ali uma avaliação de quais são os fornecedores? Será que realmente eu trabalhar com determinados fornecedores, eu sou muito competitivo, mas eu posso ter um problema reputacional, porque lá na ponta da cadeia eu estou trabalhando com mão de obra escrava, mão de obra infantil? Então, essa responsabilidade que a companhia tem, ela tem que divulgar, de quais são os processos que ela tem para identificar quais são esses fornecedores. Puxando aqui para a volumetria, então, eu acho que é um tema que a gente vai voltar a escutar até que todos saibam. Escopo 1, então as emissões, todo mundo tem, dentro das empresas, sobre as emissões próprias, seja uma caldeira, frota própria, a norma de referência é o GHG Protocol. Nesse primeiro período de exercício, tem o relief de utilizar outras normas, mas a referência vai ser o GHG Protocol. A energia que é consumida, comprada, seja na rede comum, convencional, mercado livre, essa é fácil de mensurar. Então, qual é a energia consumida? Para gerar energia, você gera gases. E aí você tem uma parte um pouco mais complexa, que é o escopo 3, que é a cadeia de suprimento. Dentro do escopo 3, existem questões de qual que é a logística de um terceiro. Não, eu não tenho frota própria, eu vou terceirizar a logística, então a responsabilidade não é minha. Essa divulgação, ela é requerida para comparar se as empresas têm uma cadeia de suprimentos onde geram mais gases ou menos gases. E aí, atrelado a alguns compromissos que as companhias têm, até 2030 eu vou compensar 100% das minhas emissões. Qual que é o baseline? Qual que é a meta e a métrica? Tá, mas quais emissões? As próprias, a de energia comprada ou da minha cadeia de valor? Então, essa questão, quando você olha nos relatórios de sustentabilidade atuais, alguns nem mencionam se a gente está compensando 100% das emissões da companhia ou só de escopo 1 e 2, que é o mais tradicional, o mais comum, que é mais fácil de mensurar. Mas isso tem que estar claro no relatório, qual que é a estratégia que vai ser seguida. Não mencionar e deixar uma propaganda, né, publicidade, eu compenso 100% das minhas emissões, sem ser claro quais emissões estão sendo compensadas, é um problema. Isso é misleading. Então, você está enganando quem está lendo esses relatórios. E aí, ao enganar, pode ser um erro, eu acho que por falta de conhecimento, ou pode ser fraude. E aí é um problema. A gente está falando de mercado financeiro, tem acionistas minoritários que não têm acesso a toda a informação que os controladores têm. Do ponto de vista técnico, eu acho que para contadores fica mais fácil, a norma está à disposição, agora em português, fica mais fácil no nosso idioma, né? A Vânia, como representante do CBPS, ajuda muito nessa trazer os organismos do nosso compromisso que o Brasil tem de adotar as normas internacionais e termos comparabilidade e termos investimentos para que nossas empresas possam competir quando mostram uma demonstração financeira os demais relatórios em pé de igualdade. Brevemente era isso, então acho que deixar mais tempo para a gente discutir, perguntas. Atrás do crachá de vocês tem um QR Code, podem mandar as perguntas, a gente vai receber no tablet, e aí fica mais tempo para discutir com os demais painelistas também. Obrigado, pessoal.
Obrigado, Reinaldo. Então, para nós iniciar nosso debate, vou começar com a Vânia aqui, né, que está à frente das relações internacionais do Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade. E, né, Vânia, que nós estamos numa nova era das divulgações relacionadas à sustentabilidade, né? Fala um pouquinho para nós desse momento, puder explicar como que está estruturado, né, esse novo padrão global, tanto no exterior como aqui no Brasil. Obrigada, Alessandro. Obrigada ao IBRE pelo convite. É uma honra estar aqui. O IBRE é uma instituição com quem eu tenho uma relação histórica desde o meu tempo de BNDES. É um prazer muito grande estar aqui. Como contadora, a maior parte dos profissionais de RI sabe disso. Nós vivemos uma grande revolução no início do milênio, quando se percebeu que no mundo globalizado as normas de contabilidade precisavam ser harmonizadas para que a gente pudesse ter comparação global. E isso foi um processo bastante intenso e o Brasil se saiu super bem nesse processo de adoção de normas internacionais de contabilidade, e a instituição escolhida para normatizar foi a IFRS Foundation, através do IASB. Quando esse processo ficou concluído, começou-se a perceber, e dói o meu coração de contador falar disso, que a informação contábil não é suficiente para que o mercado possa ter a dimensão dos totais riscos e oportunidades de uma determinada empresa. Que informações não cobertas pela contabilidade, informações de natureza ambiental, social, governança corporativa, também geravam valor e também tinham riscos e oportunidades envolvidas nela. E nós muito bem sabemos que se a gente usar como comparação a figura de um iceberg, a informação que nós, profissionais de relação com investidores, divulgamos é, em geral, de natureza quantitativa e contábil. É a ponta do iceberg. E essas informações de natureza ambiental, social e de governança é a parte submersa do iceberg. E o problema está que nós sabemos que o que costuma afundar navios não é a parte visível do iceberg, é a parte invisível. Então, se começou uma grande campanha mundial com instituições muito sérias e muito corajosas, tentando mostrar que informação de sustentabilidade, como se chama, agrega valor e apresenta risco. E surgiram vários modelos e vários frameworks no mundo na modalidade relate ou explique. E esses relatórios nessa modalidade começaram a chamar a atenção dos reguladores que, sim, informação de natureza ambiental, social e de governança agrega valor. Mas, ao mesmo tempo, nós começamos a perceber no mercado uma grave desconfiança a respeito da qualidade dessa informação, porque, junto com a informação que agrega valor, nós também tivemos muito greenwashing. Muita gente dizendo que fazia o que não fazia, que era verde quando não era, que era socialmente responsável quando não era, que era ético quando não era. E isso atrapalhava muito o ganho que essa informação podia trazer para o mercado. Mas, na modalidade relate ou explique, quando uma informação divulgava informação, quando a empresa divulgava informação equivocada, não tinha como você penalizar aquela empresa, porque ela estava divulgando uma informação de natureza voluntária. Então, o que se começou a perceber que para a gente ter informação de sustentabilidade, de qualidade, precisávamos replicar para a sustentabilidade o mesmo processo usado no passado com as questões contábeis. Ter um padrão único, global, que pudesse trazer comparação para qualquer empresa em qualquer lugar do mundo, para que a gente pudesse também penalizar aqueles que divulgassem informação equivocada para o mercado. E esse modelo, essa proposta, foi fortemente estimulada por uma proposta chamada relato integrado.
Qual a concepção do relato integrado? Para você dar fidedignidade à informação de sustentabilidade, vamos usar a informação contábil como âncora, porque a gente rastreia a informação de sustentabilidade até o contábil, eu tenho como evidenciar se aquela empresa está, na verdade, provocando algum tipo de misleading naquilo que ela está divulgando para o mercado. Isso ganhou corpo, e a IOSCO e o Banco Mundial e o G20 começaram a estimular que a gente pudesse procurar um caminho de fazer com que informação de sustentabilidade deixasse de ser voluntária e começasse a ser divulgada de forma regulamentada, comparável, em ambiente e amplitude global. E aí, precisaríamos, então, que alguém transformasse todas as boas ideias de reporte de sustentabilidade que a gente tem no mercado, GRI, CDP, SASB, TCFD, TNFD, Science Based Target e tudo mais, e todas as outras mais, e vem mais por aí, né? Precisávamos que alguém transformasse todas essas ideias em um padrão que pudesse ser reportado de forma padronizada, que pudesse ser acompanhada, que pudesse ser parametrizada, que pudesse ser auditada. Esse era o propósito do mundo. Se então encontrou a resposta, porque se a gente queria usar a informação contábil como base, nada melhor que a mesma instituição que já faz a norma contábil internacional para fazer também a norma de sustentabilidade internacional comparável e regulamentada, a IFRS Foundation. Ela então criou um novo braço, a ISSB, e resolveu fazer as normas de sustentabilidade ancoradas na contábil, incorporando 3 entidades, o CDSB, que é o Climate Disclosure Standard Board, o relato integrado propriamente dito e o SASB. E ela resolveu adotar um modelo chamado Building Blocks, onde a base para o reporte de sustentabilidade é a informação contábil. O segundo bloco desse Lego do Building Blocks é a informação de sustentabilidade originada da ISSB. E um terceiro bloco ficaria a cargo de cada regulador em cada jurisdição para estabelecer as particularidades que aquela região necessitaria reportar no que diz respeito às questões de sustentabilidade. Esse é o modelo que a IFRS Foundation formou. Ela, então, lançou já 2 normas. A IFRS S1 é, de uma forma grosseiramente falando, o framework do relato integrado. O objetivo dela é servir de plataforma para toda a informação de reporte de sustentabilidade que a IFRS Foundation vai gerar. Hoje é o S2, que é clima, depois virá o S3, o S4, o S5, o S20, todos eles pressupõem a aplicação do modelo de relato integrado que você encontra na IFRS S1. E ela não vai começar nada do zero, mas vai trazer o que existe de melhor no mercado já nas propostas de sustentabilidade existentes. Então, o melhor do GRI, para clima, o TCFD, porque é a melhor proposta de reporte climático que se tem no mercado. Para biodiversidade, ela vai trazer o TNFD. Para capital humano, ela deve trazer SHIFT, vai trazer GRI, e por aí vai. Essa é a proposta da IFRS Foundation. Mas a IFRS Foundation não tem enforcement. Ela não pode obrigar nenhum país do mundo a adotar a norma dela. Então, nós aqui no Brasil, criamos uma estrutura similar à que foi usada para fazer a conversão das normas internacionais de contabilidade, para cuidar do processo de transição da norma de sustentabilidade internacional para dentro do ambiente regulatório brasileiro. Essa instituição é o CBPS,
que está embaixo da Fundação de Apoio ao CPC-S, que ganhou o S, para fazer, com as mesmas organizações, para fazer a mesma coisa que o CPC faz com uma norma contábil. Traduzir, adaptar à realidade do mercado brasileiro, garantindo que a sua adesão vai encontrar o mesmo efeito em qualquer lugar do mundo, e oferecer, então, o pronunciamento emitido para que os reguladores possam endossar e incorporar aquela norma dentro do ambiente regulatório. É isso que o CBPS faz. Já traduzimos as duas primeiras normas, tanto o IFRS S1 e 2, que o Reinaldo acabou de apresentar em detalhes com vocês. Isso está em audiência pública até o dia 11 de julho, audiência pública conjunta Conselho Federal de Contabilidade, CBPS e CVM, e é uma grande oportunidade para que todos nós, principalmente vocês, profissionais de RI, possam se manifestar a esse respeito. E algumas vezes vocês vão perguntar, mas o que adianta a gente se pronunciar numa audiência pública de uma norma como essa? Porque você não pode mudar o que veio lá de fora, porque senão perderia a comparação global. A gente não pode tropicalizar, nós temos que manter exatamente o conteúdo do que a gente recebe lá de fora. De que adianta, então, a gente participar de uma audiência pública como essa? Na verdade, adianta sempre, mas muito mais no momento que a gente está vivendo agora, onde a gente está preparando normas de sustentabilidade. Ao contrário do processo que a gente viveu com a norma de contabilidade, onde você já tinha normas existentes, em sustentabilidade todo mundo está aprendendo. O ISSB está aprendendo, a CVM está aprendendo, o CBPS está aprendendo, os profissionais de RI estão aprendendo, os contadores estão aprendendo, os analistas de mercado estão aprendendo e as empresas também. Aquilo que vocês apontarem na audiência pública será levado como feedback para a IFRS Foundation acompanhar, para quando ela for fazer a primeira revisão da norma, ela puder confrontar o que vocês opinaram com aquilo que ficou de realidade na aplicação e assim ajustar a norma para o futuro. É muito importante que nosso mercado, o Brasil, que é o primeiro país que vai adotar a norma, faça isso de uma forma exemplar, porque nós seremos o modelo e, na verdade, o benchmark que o resto do mundo vai estar usando também. Para isso, convidamos todos vocês a se manterem atualizados sobre o tema. No site do CBPS, vocês encontram um boletim, que é lançado a cada 15 dias, com as novidades desse processo, para a gente caminhar juntos. E no dia 30 de outubro, nós teremos um seminário internacional com a presença da própria IFRS Foundation, para que o mercado brasileiro possa estar bem ativo nesse processo. Alessandro, voltando para você. Obrigado, Vânia, pelas considerações, e aproveitando um pouquinho do gancho que tu deixaste sobre o desafio, né, da capacitação, de que todos nós estamos aprendendo juntos, eu gostaria de convidar aqui o José Augusto, né, que está, inclusive, numa conferência em Londres, na Fundação IFRS, para nos atualizar também sobre o que está acontecendo aí relacionado à sustentabilidade e falar também sobre esses desafios, né, de capacitação dos profissionais de diversas áreas. Bom dia, pessoal aí, tudo bem? Primeiro, é uma honra estar aqui, representando a Report, representando esse mundo, né, de quem trabalha com relato de sustentabilidade, com relato integrado, com relato de criação de valor, e que está vivendo, como a Vânia muito bem apontou, expôs ali, né, depois do Reinaldo, toda essa transformação que a gente está vivendo no campo do relato corporativo, né? A Report tem mais ou menos 25 anos aí nesse mundo, e a gente acompanhou vários movimentos de normas, de frameworks que foram aparecendo, foi toda essa revolução que a Vânia comentou, foi uma revolução que nasceu como stakeholder e que agora finalmente adentra, né, num olhar mais centrado nas decisões de investimento e no conceito de criação de valor de uma forma mais clara. Como o Alexandre comentou, né, eu estou aqui em Londres, eu estou aqui durante, né, a gente está tendo agora um painel aqui na conferência da FRS,
Essa conferência acontece anualmente. Junto dela tem um simpósio que acontece no primeiro semestre. Então, são 2 eventos por ano que a FRS promove para falar tanto das ações do IASB, que é o International Accountancy Standards Board, né, que trabalha especificamente com os padrões contábeis FRS, e o ISSB, que é o irmão dele mais recente, estabelecido em 2021, que é o International Sustainability Standards Board. Então, vocês devem estar mais acostumados com a figura, talvez, do IASB do que do ISSB nos últimos anos. E o ISSB e o IASB agora estabeleceram um plano de trabalho para uma integração maior entre eles. Ou seja, fazer com que a linguagem contábil seja inserida nos relatórios que falam de questões ligadas à sustentabilidade e, ao mesmo tempo, que as questões de sustentabilidade sejam um insumo para um aprimoramento da qualidade da informação não financeira apresentada pelas empresas. Então, isso é uma coisa que está sendo abordada aqui, né? O líder técnico do IASB foi o primeiro a falar ontem. Então, vou falar um pouquinho, Alexandre, do que está acontecendo aqui e um pouquinho da sua pergunta, né? Eu acho que, assim, eu tento não repetir muito também o que a Vânia já expôs muito bem aqui, né? O Renato também. Então, a primeira coisa que o líder do IASB trouxe é a ideia de que o mundo de hoje é marcado, e eu acho que isso está claro para todo mundo, né? Por uma coisa muito falada chamada complexidade, né? Complexidade de tudo. Tem mais informação, as operações e transações financeiras são cada vez mais complexas, as organizações têm estruturas jurídicas cada vez mais complexas, elas se mundializaram numa escala nunca antes vista, e claro que isso traz uma série de desafios de como regular, de como regulamentar a comunicação de desempenho delas. Junto disso, desse movimento de maior complexidade, vem também um movimento de maior controle e regulação. E conforme o próprio Andreas, do IASB, falou, e o Emanuel Faber, que é o chair do ISSB, logo depois falou também, você não pode simplesmente afundar as empresas num oceano de normas e obrigações, né, que não conseguem nem... Bom, de um ponto, além da questão custo, tem a questão entropia mesmo, a desorganização que essa quantidade de normas gera. E aí, desse modo, começa a surgir um esforço de criar convergência entre algumas normas e alguns padrões. Aqui, no ano passado, eu participei online, a gente teve o lançamento das normas IFRS-S, né? Como a Vânia falou, primeiro a S1 e a S2, e depois a gente vai ver outros desenvolvimentos. Então, essa conferência aqui, desde ontem, tem sido muito sobre o aniversário dessas normas, relatar as conquistas que aconteceram. Obviamente, nenhuma delas é sobre a aplicação da norma. É tudo muito mais com o olhar do que fazer daqui para frente, do que falta, do que é preciso aprender, né? E nesse marco de um ano, eles já trazem alguns primeiros insights. Então, como a Vânia muito bem colocou, o Brasil faz parte de uma comunidade relativamente seleta de países que optaram por sair na frente, né? O Brasil foi pioneiro, regulamentando essas normas a partir da resolução 93 da CVM de 20 de outubro do ano passado. E hoje, eles trouxeram esses dados ontem aqui, a gente tem 20 países que já regulamentaram ou estão em vias de, né? Nem todos fazem como o Brasil, que aplica praticamente de uma forma quase, não 100%, mas quase literal, os padrões, os prazos e, enfim, o fluxo de evolução das empresas no reporte que a própria FRS definiu. Tem países que fazem um prazo estendido. Por exemplo, os reliefs para 3 anos. Por exemplo, a S2 sem escopo 3 por 4 anos. Então, tem vários mercados agindo assim. O Brasil não, ele segue bem à risca. E foi, como a gente falou, logo no começo desse movimento. A gente tem 20 países, 4 estão nas Américas, né? E de todos, o maior em território e produto interno bruto é o Brasil. Esses 20 países representam 55% do PIB global e mais de 45% do mercado de investimentos. Então, isso é um ponto super importante também que foi trazido. Então, eles acreditam que isso é um dado positivo, né? Um destaque positivo. Ao mesmo tempo, eles viram um desafio grande com um movimento de maior difusão das normas europeias, da SRS, a GRI também caminhando, né, na sua jornada que não é a mesma da norma FRS, e a necessidade de esclarecer para o mercado os usos dessas normas em diferentes documentos, em diferentes posicionamentos, em diferentes ações. E aí entra a questão da educação, que eu acho que foi um ponto, Alexandre, para responder a tua questão e trazer aqui para o pessoal, né, para a gente poder debater, a importância da educação. Por quê? São conjuntos, são sets diferentes de normas, todas com uma estrutura mais ou menos modular, como a Vânia colocou ali, building blocks mesmo, né? Nem todas servem ao mesmo propósito. Então, por exemplo,
um relato essencialmente de GRI é um relato centrado nos impactos gerados pela organização, né? Então é aquela visão clássica da materialidade de impacto. Enquanto que a norma FRS bebe da materialidade financeira, que por sua vez está parcialmente contida nas normas SRS, que trabalham com uma noção de dupla materialidade, que também inclui as questões do GRI. Você soma isso com o relato integrado, que sim, como a Vânia falou, é o colchão conceitual por sobre o qual a gente vai ter os relatórios, né, baseados na norma, e a gente vê que simplesmente, tanto no mercado quanto dentro das empresas, ou seja, no mercado financeiro, nas empresas, na academia, na sociedade, a gente não tem ainda uma noção completa dessas normas e dos pontos de encontro e diferenciação delas. Material, segundo a FRS, não falta. Eles trouxeram aqui 8 documentos que eles lançaram desde o ano passado para agora, inclusive um guia jurisdicional para apoiar países que querem aderir à norma. Eles lançaram ontem esse guia. Ele ficou em consulta pública. Tem guia de operabilidade entre relato integrado e norma SOS2. Tem guia de operabilidade entre a SRS, a norma europeia, e a norma FRS. E eles anunciaram algumas alianças aprofundadas com o GHG Protocol, GRI e CDP. Então, em tese, um profissional que trabalha na área de sustentabilidade, um profissional da área de relação com investidores, um profissional da área de responsabilidade social corporativa, um profissional da controladoria, precisariam ter uma noção, mesmo que dentro de cada sua área de especialidade, né, digamos assim, de 7, 8, 9 diretrizes e normas que convergem numa demanda que é clara para a sociedade, né? Basicamente, quais informações são decisivas quanto ao futuro, ao presente da organização e não podem ser omitidas para haver as melhores decisões de investimento possíveis no mundo de hoje. Então, acho que a lição que vem daqui, assim, pelo que eu estou acompanhando, ainda vai ter evento agora daqui a pouco, né? Ainda tem mais um pouquinho, é que se quer furar a bolha. Tanto furar a bolha da sustentabilidade, que sempre caminhou separada do relatório financeiro, e eu falo como alguém que tem essa trajetória, entrei na Report para trabalhar como jornalista numa área de conteúdo, e na área de conteúdo a gente foi aprendendo. A gente teve que mergulhar mais nos negócios e menos nos impactos dele, né? Entender mais o processo de criação de valor, governança, estratégia. Quanto também o mercado financeiro precisa cada vez mais se debruçar nessas normas e entender qual é esse ecossistema. Como o próprio Emmanuel Faber da SSB chamou, essa sopa de letrinhas. Ele falou, a gente fala no Brasil, né? Mas eles também falam, a sopa de letrinhas da sustentabilidade do relatório. Tantas siglas, tantas normas. Então, acho que o principal desafio é a gente conectar esses mundos, um mundo que trata das questões do mercado de capitais e da geração de valor financeiro da empresa, e as áreas que cuidam da gestão dos impactos e do acompanhamento mesmo de como esses impactos afetam o negócio, que é uma visão dupla, que as áreas de sustentabilidade cada vez mais têm tido que acompanhar. E, por último, pensar, talvez, em como a gente precisa construir redes de conhecimento. E aí o Instituto Brasileiro de Relação com Investidores, a Abrasca, né, a Rede Brasil do Pacto Global, tem muita gente que tem a ver com esse assunto e que eu acho que cada vez mais a gente precisa se aproximar, né, estabelecer aí nesse ecossistema de várias empresas, fornecedores, consultorias, auditorias, né, a gente precisa, de certo modo, construir conhecimento junto e, principalmente, preparar na academia e no mercado profissionais para ocupar a posição de liderança nas empresas que saibam extrair o melhor possível dessas normas, né, de uma maneira que não afunde a empresa num oceano de obrigações, mantendo as obrigações, mas atendendo elas de uma maneira inteligente. Então, se eu tenho uma operação na União Europeia que supera uma marca X lá de milhões de euros, eu tenho a BR nos Estados Unidos e eu tenho minha base de operação no Brasil. Como é que eu reporto para todo esse grupo de reguladores, sei lá, por meio de 2 relatórios, uma central de indicadores e SDFs, eu consigo com isso responder a todo mundo e criar um processo integrado de relato? Aí chega um ponto final aqui, porque eu sei que eu estou passando um pouquinho do tempo. Pensamento integrado, né, que é um conceito que a FRS Foundation defende. Existe um documento chamado Princípios para o Pensamento Integrado. Ele não é a diretriz de relato integrado, é um documento posterior de 2021. E eu acho que esse conceito que perdeu um pouco de visibilidade, talvez, na nossa discussão, seja a saída, porque ele é muito prático. Derrubando os silos dentro da empresa, a comunicação vai ter menos silos e o entendimento da empresa também vai ser menos fragmentado. Então, acho que uma educação para o pensamento integrado nos profissionais do mercado de capitais, nos profissionais de sustentabilidade das empresas e, de certa maneira, naquelas empresas como a Report, que estão trabalhando na cadeia de valor das empresas, seria uma saída para a gente conseguir extrair o melhor possível dessas normas que vieram, acredito eu, para transformar muito positivamente o mercado.
É isso, voltando para ti, Alessandro. Obrigado, Guto, pelas considerações e pelas atualizações aí da tua conferência, tá? Eu acho que um aspecto importante que tu traz aí, né, dentro desse desafio, né, de capacitação também é a integração, né? A gente vai ter que trabalhar junto com áreas diferentes, né, construindo algo, né, em conjunto. E aí eu queria aproveitar esse gancho para perguntar aqui para o Murilo, né, que está aí também à frente de uma grande companhia aí que é a Petrobras, dentro, né, de estruturas aí também distintas e desafiadoras, né, pelo porte aí da empresa. Como é que tu vê de forma prática, né, Murilo, essa questão da gente quebrar os silos, de a gente construir, né, porque a gente está pavimentando aí um novo formato aí para a gente produzir esse relatório, né, pessoas de diversas áreas aí, né, e aí não é só a controladoria e RI, eu acho que tem inúmeras outras áreas que acabam trazendo insumos, né, de informações para a construção desse relatório. Mas como que tu vê esses desafios, né? Como que tu acha que isso na prática vai acontecer? E já aproveitaria para endereçar uma pergunta aqui da plateia, a este respeito, que tem a dúvida assim, mas será que então o caminho vai ser ter um profissional de sustentabilidade, o SG, né, dentro do RI ou dentro da controladoria, né? Como é que tu vê esse ponto? Oi, Alexandre, obrigado. Obrigado pela pergunta, pela questão que você colocou. Eu também vi aqui essa questão, vi que estão chegando algumas outras dúvidas sobre questões de estrutura, como que as empresas podem se organizar para lidar com esse desafio. Infelizmente, eu acho que eu não tenho as respostas precisas para dar. Eu também tenho, eu estou numa situação em que eu também tenho muitas dúvidas. Eu posso talvez oferecer algumas perspectivas que eu tenho sobre esse assunto, que eu espero que ajudem um pouquinho. De fato, é um desafio interessante porque ele vai desde a ponta da divulgação do relatório, que normalmente as empresas têm a área de RI, que cuida desse papel, e quando se faz um walkthrough para ver como aquela informação foi construída, é bem provável que em diversas empresas isso vá passar por várias áreas. E o que me chama a atenção em termos de desafio, quando a gente tem uma coisa que é tão formada assim por tantos pedacinhos? As IFRS são complexas, não são normas simples de serem aplicadas. Então, eu tenho uma experiência razoavelmente boa com as normas de contabilidade, já trabalho com isso há vários anos, e tenho sempre me mantido a uma ideia de que a gente precisa sempre se orientar muito pelo que a gente tem nesses normativos, e nem sempre isso é fácil de fazer. Esses normativos não são simples de serem aplicados. E aí, quando a gente vê as IFRS S, é mais ou menos a mesma coisa. São normativos complexos, não são simples de serem aplicados. Uma coisa interessante é que quando a gente pega um normativo contábil, sei lá, impairment de ativos financeiros, você vai ter uma interseção entre a área contábil e a área financeira, por exemplo, em que a área financeira precisa ter um conhecimento do que consta naquele normativo. E isso já é desafiador, você conseguir pegar aquele conhecimento e transportar aquilo para uma outra área que não é contábil e fazer com que aquelas engrenagens todas funcionem. Quando a gente vai ver esses normativos de sustentabilidade, especificamente de clima, essa cadeia é muito mais longa. Então, é você conseguir pegar um requerimento que consta em um normativo e fazer esse requerimento ser compreendido por diversas áreas dentro da companhia. Então, isso significa que diversas áreas da companhia precisam parar e ler aquele normativo, no detalhe, e ler de novo, e ler outra vez, até conseguir entender o que está escrito ali, porque eu, sim, tirando por mim mesmo, muitas vezes eu tenho que ler e reler várias vezes até conseguir entender qual é o propósito de um requerimento que consta em um normativo desse tipo. Isso é dificílimo de fazer. Você conseguir
criar uma cultura de utilização desses normativos que seja abrangente dentro de uma companhia, e principalmente se for uma companhia muito grande, com diversas áreas que cuidam de diferentes processos. Isso é muito difícil de fazer, mas é necessário. E especialmente se a gente considerar que para algumas empresas grandes, esse desafio não se restringe apenas à implementação das IFRS-S. A gente vai ter, para empresas grandes que são listadas nos Estados Unidos, agora está suspenso, mas isso se resolvendo, a gente vai ter a Final Rule da SEC. Existe muita interseção com a IFRS S2, mas é mais prescritiva. Então, se pega o Final Rule inteiro, são 888 páginas de conteúdo. Se for pegar só o que tem mesmo na Regulation SK e na Regulation SX, não é tanta coisa assim, mas ainda assim é inevitável que a pessoa tenha que recorrer até essas 888 páginas para entender o que está entrando nas SX e na SK. E tem também a CSRD da União Europeia, que é um conjuntão, que ali a empresa vai ter que adotar as ESRS, que são um conjuntão de requerimentos extremamente complexos, muito prescritivos. Então, o desafio é conseguir pegar tudo isso que consta nesses normativos e transportar para dentro de uma empresa e disseminar isso de maneira que as diferentes áreas de uma companhia consigam assimilar aquilo adequadamente e aplicar nos seus respectivos processos. E, inevitavelmente, isso pode ser uma questão de mexer em processo. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que isso, para muitas empresas, pode não ser necessariamente apenas uma questão de olhar o que está no normativo e, beleza, agora eu vou pegar aqui o que eu tenho de informação que eu já produzo e vou utilizar essa informação no relatório e vou publicar. Em muitas empresas pode ser necessário mexer nos processos para produzir aquela informação que, de repente, ainda não existe na empresa. Então, é bastante complexo, é muito desafiador. E é isso, eu me coloco à disposição, quem quiser conversar, inclusive após o evento, eu acho que é o que vai requerer muita troca de ideia. O mercado vai ter que se ajudar muito para conseguir fazer isso funcionar direitinho. Murilo, só recuperando aquela pergunta, né? Tu acha que o caminho vai ser, então, ter um profissional no RI ou na controladoria, ou nós vamos pelo caminho de integração, né, entre essas áreas que já estão formadas aí nas empresas e consolidar essa troca integrada, né? Como é que tu vê isso? É uma possibilidade. Eu acho que não tem receita de bolo para esse tipo de coisa. Uma coisa que a gente foi observando é como que outras empresas pares nossas na União Europeia estão lidando já com essas divulgações relacionadas a questões climáticas. E não tem regra. Assim, isso pode variar muito de empresa para empresa, e tem empresa que, de repente, encontra uma solução que funciona melhor para ela de uma determinada maneira, e aquela solução pode não ser a ideal para outra empresa. Então, assim, há uma possibilidade. Sim, talvez seja interessante ter um profissional especialista em ESG atuando em áreas que historicamente não teriam um profissional assim. Mas pode ser que isso não seja necessário para outras empresas. O que eu acho que é importante é que existam profissionais que tenham um excelente conhecimento dos normativos. E isso em várias áreas dentro da companhia que vão atuar na construção dessas informações. É um relatório que vai essencialmente, quando a gente olha para as SRS, não porque é a coisa mais ampla, mais abrangente, porque fala da questão dos impactos. Mas quando a gente fala de FRSS, a gente está falando de riscos e oportunidades. Então, é um relatório sobre riscos. Porque muitas empresas talvez não tenham tantas oportunidades no momento para reportar. Então, a grosso modo, o que a gente vai ter em grande parte vão ser riscos sendo reportados. É um relatório sobre riscos. E como fazer para divulgar essas informações, eu acho que vai ser muito importante ter profissionais com um conhecimento muito bom do que está sendo requerido nesses normativos a respeito
da forma como a empresa identifica, gere e como é a governança dela para lidar com riscos climáticos e, de forma mais ampla, dos riscos de sustentabilidade. Então, eu iria mais pela questão do conhecimento do normativo, que precisa constar em todas as áreas que vão atuar nesse processo. Bacana. Alessandro, Obrigado. posso fazer um Vânia, comentáriozinho? Posso fazer um queria a tua comentário opinião em aí. cima do que o Guto e o Murilo falaram? Eu não me contenho, eu sou faladeira mesmo, mas acho que é importante. Primeiro, Guto, o pensamento integrado é do relato integrado, sim. É do Conselho Internacional do Relato Integrado de 2021, eu sou desse grupo de trabalho. A incorporação pela IFRS Foundation só aconteceu em agosto de 2022. Então, o pensamento integrado, na verdade, é o grande objetivo de um relato integrado. Ele acontece quando, na verdade, a informação reportada é subsídio para a tomada de decisão. Quando ela entra dentro da sala de gestão e ajuda o gestor a tomar decisão sobre o futuro. E é realmente um grande objetivo. Sobre esse material educacional que você mencionou, grande parte dele já está sendo traduzido no CBPS. Esse guia jurisdicional já estamos na fase final de revisão. E o Murilo mencionou a complexidade. Para o S1 não tem, porque o S1 é o framework do relato integrado e ele é principiológico. O Brasil é bem forte em relato integrado e temos aqui muitos profissionais que têm grande experiência com relato integrado, vocês que são profissionais de RI. E o TCF2, ele é baseado, o S2 é baseado no TCFD, que já era administrado pelo Financial Stability Board. Então, na verdade, não tem grandes novidades nesse sentido. Mas você tem razão, Murilo, ele pode ser complexo. Por isso, na verdade, mais uma vez, um conselho do relato integrado é a melhor perspectiva. Um contador não vai saber aplicar IFRS S1 e S2 sozinho. Um biólogo também não. Um engenheiro também, ambiental também não. Um estrategista também não. Então, essa discussão, ela tem que acontecer dentro da empresa. Mas são normas da IFRS Foundation, então, por definição, são principiológicas. Você não pode querer adotar vírgula por vírgula. Você tem que olhar para você e se enquadrar dentro daquela norma. E aí você tem toda a razão. Às vezes a empresa vai descobrir, ao fazer isso, que ela precisa rever um processo. Mas isso eu não vejo como uma coisa negativa. Eu acho que é a grande vantagem de um reporte como esse. Porque quando a empresa precisa reportar, ela é obrigada a olhar para dentro. E quando ela olha para dentro e se conhece o próprio processo, é que ela encontra os seus riscos, encontra as suas oportunidades e encontra, na verdade, pontos que podem ser melhorados via inovação. As normas da IFRS Foundation de sustentabilidade, elas não implicam em contabilização, mas elas implicam em disclosure. Ou seja, você precisa conhecer os riscos e as oportunidades que você gera. E ninguém está querendo que uma empresa deixe de perseguir lucro, de perseguir bom resultado por causa disso. Muito pelo contrário. O que a gente quer é que as empresas, ao olharem para dentro para reportar, elas, de repente, descubram que, com uma mudança pequena no processo, com uma janelinha para inovação, ela consegue continuar a prestar o serviço e entregar os produtos que ela se propõe, mas usando um caminho alternativo que é menos danoso para as questões ambientais, sociais e de governança. Então, eu vejo essa mudança, vai dar trabalho, você tem toda a razão, todos nós precisamos ir para o banco de escola, mas eu acho que é uma grande oportunidade para a gente, na verdade, aprimorar o próprio processo e gestão dos negócios. Obrigado, Vânia. Eu acho que, aproveitando, né, esse aspecto que tu traz aí, disso estar integrado no dia a dia das empresas, né, e para ele estar dentro de uma rotina, dentro de uma estratégia,
dentro da alta gestão, das tomadas de decisão, uma vez que a gente vai mensurar risco aí também, né? A gente estava falando até sobre governança, né? Quais os comitês aí, não só o comitê de sustentabilidade, mas também o comitê de auditoria e risco vai começar a interagir sobre este tema. O pessoal de RI vai estar se preparando para poder estar explicando ou respondendo perguntas, talvez, numa call de resultados, quando ela for obrigatória e estiver dentro do mesmo prazo de divulgação das DFs, né? Então, aproveitando esse ponto, eu queria passar para o Reinaldo aqui, para a gente explorar um pouquinho, Reinaldo, esse novo relatório no conjunto das DFs, né? Falando primeiro dos 2 primeiros anos de adoção voluntária, os prazos, se tu pudesse dar uma cor aí da resolução 93 da CVM, né? Sobre esse cadenciamento, né, desses prazos mais flexíveis para adoção voluntária, né, nos primeiros 2 anos, e também já trazer um pouquinho de cor para nós sobre o aspecto da asseguração, né? Asseguração limitada nos primeiros anos e depois, né, quando obrigatória no conjunto da DF, uma asseguração razoável. Tu pode comentar um pouquinho para nós desses desafios? Tem perguntas aqui que estão relacionadas com isso, já falando de como que os auditores também estão preparados ou se preparando, né, para esta asseguração. Se tu puder dizer para nós se tem vantagem para quem antecipa, do ponto de vista até de custo, né, de como que isso vai se diluir no tempo, esse tempo de maturação também da parte de auditoria, uma vez que dependerá, eu acho que tu trouxe isso na tua fala, fundamentalmente de processos, né, muito mais robustos do ponto de vista de controle interno do que normalmente, né, as empresas têm hoje. Até tu menciona aí um padrão, né, SOX, um padrão internacional para ser possível essa asseguração. Por favor. Obrigado, Alessandro. Eu acho que tem uma miscelânea de perguntas. Eu vou tentar. Acho que primeiro da CVM 93. A gente tem esse ano, 2024, o ano que vem, 25. Nesses 2 períodos, a divulgação ela é voluntária. E nesse período também pode ser feita uma asseguração mais simples, que é uma asseguração limitada. Para quem está acostumado com demonstração financeira, sabe que a auditoria lá de 31 de dezembro, né, do fiscal year completo, ela é mais intensa, ela tem mais procedimentos do que a gente tem nos ITRs, que é uma revisão limitada. Então, uma maneira mais ou menos de comparar. Nesses primeiros 2 anos, caso a companhia, as entidades queiram divulgar, dá para ter um trabalho mais limitado, como já tem muitas empresas já divulgam um relatório no padrão GRI ou SASB, já de acordo com a norma NBCTO 3000, né, ou ISA 3000 na norma internacional, tem os 2 procedimentos lá. Preparação tanto do mercado como auditores, eu acho que posso falar do menor para o maior. Deloitte, a gente tem investido muito em capacitação dos profissionais, tem uma série de treinamentos mandatórios, seja no formato EAD, quanto no formato de uma pessoa ministrando. Eu estou ministrando vários desses treinamentos, tem 6 turmas. Além disso, via Ibracon, hoje, esse ano estou coordenando o grupo de sustentabilidade SG do Ibracon. Então, o Ibracon tem oferecido para todas as firmas de auditoria treinamentos. O ano passado, a gente teve alguns grupos de treinamentos onde vem companhias convidadas também. A gente vai ter no final do mês que vem, no final de agosto, o ESG Week. Então, gratuito, para falar de todas as normas. A gente está trazendo profissionais de mercado para falar um pouquinho no começo da manhã de uma semana inteira. A Abrasca, parceria com o Ibracon, e aí para preparadores e auditores também, que a gente vai ter um treinamento sobre isso, que vai falar de IFRS 1 e 2 e a asseguração, porque depois o auditor ele vai emitir um relatório para testar, ele está sendo pago lá. Quem tem que estar preparado com os controles e processos são as companhias. Eu acho que esse é um ponto importante, que as companhias que são responsáveis pelos relatórios, pelas demonstrações financeiras. Se as companhias querem acessar o mercado de capitais e ter acionistas minoritários, ter debenturistas, a responsabilidade dessa informação, o dever de informar com ética, qualidade, é da companhia. Então, para você trazer um auditor externo para assegurar isso de uma maneira independente, a preparação prévia é da companhia. Nada melhor do que você tentar fazer algo antecipado, se não quiser fazer algo público, falar, não estou preparado ainda, façam o que a gente chama de dry run, faça um assessment inicialmente, mesmo que seja com uma asseguração limitada,
Você consegue identificar quais são os pontos que a companhia ainda não está preparada. Eu acho que tem um letramento, talvez, de algumas áreas de sustentabilidade que nunca prepararam um relatório e nunca foram atender um auditor externo pela primeira vez para mostrar o que é evidência, quem que foi o preparador, mostrar não uma planilha de Excel com números digitados, mas sim a base da informação. Para quem já está em RI, sabe que não dá para pegar só a informação de um e-mail, vocês têm que ir lá e buscar, não, de onde veio essa informação? Quem mandou isso? A gente está falando aqui de controles, processos, então talvez de uma maneira estruturada isso acaba vindo. Tem uma outras perguntas aí, Alessandro, se eu posso até antecipar, até que tem bastante perguntas. O relatório de sustentabilidade, de acordo com as normas do ISSB, na CVM 93 está claro, ele tem que ser um relatório separado. Você não pode divulgar junto com o relatório de GRI ou com outros relatórios de sustentabilidade. Os demais, hoje, eles são voluntários, continuarão sendo voluntários, tem informações importantes, onde a estrutura de RI ele dá informação para os investidores, dá informação para a tomada de decisão da companhia, mas eles são voluntários. Essas normas IFRS S1 e 2 mandatórias. No primeiro ano de adoção, a companhia ainda não tem, acho que, data definida, mas a partir do exercício de 2026, ele pode ser entregue ali junto com o formulário de referência até maio de 27. A partir do exercício de 2027, ele tem que ser entregue junto com as demonstrações financeiras anuais ali do exercício de 27. Então, até 90 dias, né, que é o prazo regulatório, até março de 2028. Seriam essas duas datas chaves aqui que estão lá na CVM 93. Sobre a informação de ser o mesmo auditor que faz a auditoria das demonstrações financeiras e que faz a auditoria, né, a asseguração dos relatórios de sustentabilidade, não necessariamente o que está escrito na regulação da CVM, que tem que ser o mesmo. Eu tenho dificuldade aqui como auditor, a gente não faz, de fazer a auditoria das demonstrações financeiras, aliás, um relatório de asseguração que tem números contábeis, então muitas empresas divulgam lá demonstração de valor adicionado, uma série de despesas, e o processo de asseguração ele vai ter que confiar nesses números que estão divulgados. Eu acho muito difícil, eu não faço, a Deloitte não faz, a asseguração se não seja um cliente auditado por nós. Por quê? Como eu tenho que auditar os controles internos de um número que vem informações financeiras, como é que eu vou assegurar um número, uma tabela, no relatório completo, sem ser o auditor daqueles números? Fica inconsistente você confiar nesses números sem ter feito a auditoria das demonstrações financeiras completas. Mas não é o que está escrito na norma, isso é uma visão de cada firma de auditoria ver a sua avaliação de risco, mas o que está escrito lá, não necessariamente, mas tem que ser um auditor com registro na CVM para atendimento das companhias que têm registro na categoria A, ações, ou na categoria B, ali, de dívidas, né, normalmente debêntures. E aí, eu acho que para você ser listado na B3, normalmente você tem que ter ali, você tem outros mercados, mas aquelas que têm registro de companhia aberta na CVM, obrigatoriamente tem que seguir CVM 93. Então, acho que respondendo uma série de perguntas, que são muitas aqui pelo tempo escasso. Alessandro, não sei se eu acabei cobrindo aqui boa parte delas. Vamos aproveitar e inserir mais umas aí, Reinaldo, aproveitando aí. A periodicidade, se puder comentar aí, o pessoal está perguntando aqui da periodicidade, se vai ter que divulgar anualmente ou no trimestre. E também, se puder dar uma cor no aspecto da obrigatoriedade, né, com base na resolução 93. Então, para a frequência que está descrito 93 é anual, acho que nada impede, voluntariamente, se as empresas quiserem divulgar uma frequência maior, mas aí é voluntário. Então, mandatoriamente, anualmente. O ponto, acho que, para empresas NET, ali, o sisteminha da CVM, você consegue arquivar isso ali, já até foi aberta uma seção nova lá dentro do Empresas NET para incluir as informações relacionadas ao relatório de sustentabilidade. Então, primeiro ano junto com o formulário de referência. Depois, se você não tem esse relatório pronto a partir de exercício de 2027, você não consegue arquivar as demonstrações financeiras. Elas têm que ser disponibilizadas ao mercado de capitais na mesma data que as demonstrações financeiras. Não precisa divulgar com ITR, então acho que se tiver divulgação voluntária, aí fica a critério de cada companhia, mas não. Então acho que anualmente, junto com as demonstrações financeiras, no primeiro ano de relief, junto com o formulário de referência, nesses 2 primeiros anos,
Acho que na CVM93, salvo engano, não tem uma data específica mandatória. Acho que o único ponto importante dentro dos reliefs, se a companhia decide fazer a divulgação de 2024, ela não precisa de divulgação comparativa. Mas em 25 ela não pode omitir as informações comparativas. Então, isso tem um adendo ali dentro da CVM 93 de como divulgar, né? Ficaria estranho, você divulga o exercício de 24, depois vai para 25, omite 24. Então, se você já divulgou, coloque ali informação comparativa. Vai divulgar só 2026, até maio de 27, para fazer o arquivamento. Tem uma série de flexibilizações na norma, justamente para que tenha uma adesão maior de empresas, para que façam esse trabalho com calma. A gente tem bastante tempo ainda para construir esse relatório. Então, acho que... Posso dar um pitaco Claro, aqui? por favor. Só sobre essa questão da antecipação. Eu concordo plenamente com o Zé Augusto e com o Murilo que é um trabalho hercúleo que a gente tem que fazer, mas que vale a pena. Eu não tenho dúvida de que vale a pena. Então, eu acho que quanto mais cedo a gente começar, melhor chance a gente vai ter de ter sucesso no processo. As empresas que forem esperar para se preocupar com isso só para 2026, elas vão entrar no jogo quando, na verdade, o jogo já estiver valendo. Isso significa que qualquer problema na elaboração do seu relatório na asseguração vai ter ressalva, vai ter penalidade, vai ter punição e vai ter problema com imagem no mercado. Esses 2 anos de adesão voluntária é uma grande oportunidade de aprendizado, porque a gente tem que testar controles internos, a gente tem que conversar com o auditor, a gente tem que ouvir do stakeholder se aquilo que a gente está divulgando é aquilo que ele precisa saber ou não. Então, esses 2 anos, onde você tem, na verdade, essa possibilidade de usar a norma sem penalidade, é algo que devia ser aproveitado, principalmente por causa de uma situação que ainda não foi ventilada aqui, que para mim é o problema. Então, ela precisa se estruturar para poder colher informação dos seus fornecedores e clientes para incorporar no relatório, de uma forma que seja evidenciável, para que ela possa ter a segurança de chegar a 2026 e não ter problema com isso. Então, por essas questões, eu acho que a empresa e vocês que são profissionais de RI deveriam alertar as empresas onde vocês trabalham, por favor, não deixe isso para a última hora, porque é um risco muito grande para as empresas que só forem se preocupar com IFRS S1 e S2 em 2026. Obrigado, Vânia. Eu acho que bem interessante essas colocações e aproveitando uma pergunta aqui, eu vou te devolver, Vânia. Eu queria fazer a provocação, a gente já falou sobre isso, né? A Resolução 93, ela chama, né, esse relatório de relatório de demonstrações financeiras relacionadas à sustentabilidade. Tá meio grande esse nome aí, né? Será que a gente já tem um nome para esse relatório? Quem sabe o pessoal de RI aí criativo vai dar uma sugestão para esse nome aí. Como é que tu vê isso? E também o pessoal gostaria de saber assim a opinião sobre qual que seria a estrutura desse relatório, né? Qual que seria a diferença dele para o relato integrado? Então, se puder trazer as tuas percepções sobre esse ponto. Alessandro, quem tem o poder e o direito de batizar o relatório é a CVM. Eu sugeriria CBPS S1 e S2. Eu acho que teria um bom som e um bom apelo para isso. Na verdade, muitas empresas estão pedindo para a gente modelo. E não tem um modelinho, uma tabelinha aí de como se faz isso? Na verdade, o que eu tenho dito para as empresas é que esse momento não é um momento de olhar para fora, procurando quem copiar. É um momento de olhar para dentro.
As empresas que saírem na frente, elas vão criar os modelos que os seus concorrentes vão seguir. Né? Então, é uma grande oportunidade de você se apresentar e não tentar vestir na sua empresa um manequim que não é o seu tamanho. Então, a norma ela é principiológica, não tem um modelo estabelecido, é uma grande oportunidade para a inovação e para a criatividade. Né? Então, é mais ou menos por aí. Eu vi também uma pergunta relacionada ao SASB. As normas do SASB foram traduzidas, estão incorporadas nas normas que estão em audiência pública. Os reportes serão setoriais, acho que é uma boa novidade para os profissionais de RI, porque se eu estou, por exemplo, medindo o consumo de água, eu não posso querer me comparar o consumo de água de uma escola com o consumo de água de uma mineradora. Os indicadores, eles não são comparáveis, mesmo que usem a mesma fórmula. Então, pelas normas do SASB, eu comparo empresas setor a setor. Eu vou comparar escola com escola, mineradora com mineradora, banco com banco e por aí vai. Então, as normas do SASB já estão lá incorporadas e a gente tem, e aí fica um grande convite, o que nós criamos no CBPS são grupos de estudo para as normas do SASB. Concluímos já o trabalho para o setor elétrico. E nesses grupos de estudo, a gente reúne empresas do setor, reguladores do setor, para poder olhar para a norma do SASB, olhar para as normas da IFRS S1 e S2 e fazer um guia de orientação para uso. Então, já fizemos isso para o setor elétrico, temos um grupo fazendo isso para o setor de saúde, para o setor financeiro, para bancos, vamos começar saneamento, vamos começar a governança corporativa, temos saneamento, temos educação. Então, vocês, RI, são muito bem-vindos para vir com a experiência de vocês, se juntarem nesses grupos e nos ajudarem a identificar as aderências dos indicadores do SASB para aquilo que se adequa ao mercado brasileiro. Serão muito bem-vindos e certamente vai ajudar bastante o mercado na implantação das normas. Obrigado, Vânia. Já estamos indo, então, para o encerramento do nosso painel em decorrência do tempo, mas antes até queria aproveitar aqui já para as considerações finais e fazer mais uma pergunta para o Reinaldo aqui. O pessoal está perguntando aqui, Reinaldo, sobre a questão da adoção voluntária, né? Como que ela tem que ser divulgada, né? Também a resolução traz orientação sobre isso, se puder comentar, e também se a empresa que divulgar em 2025, né, como fica a questão de comparabilidade, né? Então, por favor, e se tu puder também já trazer tuas considerações finais. A CVM precisa da informação se a declaração foi feita de maneira voluntária ou não. Então, se vai ser feita uma divulgação ao mercado, precisa ser feita a declaração ali. A gente tem um campo aberto no Empresasnet. Se der um Google ali, ou pesquisarem no site da CVM, ele tem lá as instruções que foram os campos abertos ali no arquivo de report. Para essa adoção ficar mais fácil para todo mundo, a flexibilização ela ficou muito boa. Então, se a empresa decidir fazer 2024, eu não preciso colocar informação comparativa ali de 2023, 2022, como se fizesse um IPO, por exemplo, ou um registro inicial ali de companhia aberta na CVM. Vou fazer só em 2025, não precisa colocar 2024. Pode fazer só 2025. Vou fazer 2026, não precisa colocar 25 ou 24. Então, realmente, se você quiser dar transparência, obviamente para o investidor, para ver trend, fazer informação comparativa, ela é muito melhor, né? A qualidade ela é melhor. Mas, para facilitar a adesão das companhias, tem uma parte lá escrita de reliefs dentro da norma, que dá realmente vários alívios para que as companhias possam divulgar de uma maneira mais simplificada nesse momento inicial de adoção. Adotar o que está escrito na norma e seguir os parâmetros de divulgação sem vieses, não vai ter ressalva do auditor. Agora, obviamente, assim como colocar o chapéu de auditor, é muito difícil quando a companhia se baseia em alguma norma, por exemplo, como GRI, como SASB. Não, eu só estou me baseando. Omite informações relevantes? Não, mas eu não posso ressalvar
ponto de as companhias omitirem informações que são relevantes, mas as normas atuais, com os frameworks, se você está baseado na preparação de um relatório e não em conformidade com eles, o auditor não pode ressalvar. Se tiver uma informação relevante que esteja omitida dos investidores, ou a informação não está em compliance, ou seja, tem algum parágrafo dessas normas e a companhia não está seguindo na divulgação, sim, pode ter uma ênfase, uma ressalva. Eventualmente, se essa companhia não estiver preparada para atender um auditor, pode eventualmente ter uma abstenção de opinião. Então, falou, eu não consigo opinar, a companhia não tem controle do processo. Então, acho que pensando um pouquinho qual é o tipo de relatório de asseguração, sim, se a companhia não se preparar antecipadamente, não fazer um assessment, um diagnóstico do que ela já tem de informações, o que ela quer divulgar, acho que o comentário da Vânia de olhar para dentro e falar o que eu tenho e eu quero que eu preciso divulgar olhando para a norma, você não vai ter problema nenhum com o seu auditor externo, ele tem muita conexão já com as informações, com as demonstrações financeiras, com o que a companhia já divulga. Quando vocês começarem a olhar para a norma, e aí uma norma de negócios, acho que esse relatório financeiro, fica mais fácil fazer esse relatório quando você olha na visão de investidor, e você não vai ter problema com algum tipo de ressalva. Agora, se deixar para a última hora a informação atropelada, assim como acontece em alguns IPOs no mercado de capitais, vai aquele hard time para todo mundo, o auditor trabalhando virando noite, a área de sustentabilidade, a área de RI, a contabilidade virando noite, para tentar arrumar informações que poderiam ter sido coletadas desde já. Então, acho que, por isso, informe as diretorias financeiras, converse com o CFO, vocês terão um apoio de board, de comitês de auditoria, para que isso seja divulgado de maneira apropriada no mercado. É mandatório, a regulação já está aqui. Tem tempo para se preparar. Obrigado, Reinaldo. Vou passar para o José Augusto ali para as considerações finais ali. Eu acho que já tem também algumas informações ali sobre o evento lá. Por favor, José. Não, queria só agradecer, realmente esse espaço é muito importante, né? Eu acho que a gente está falando de um movimento que precisa de muitas mãos, assim, né, atuando, e acima de tudo troca, né? Eu acho que foi um ponto comum na fala de todos nós aqui, a importância da colaboração. E eu ia destacar, na verdade, o seguinte: tem uma frase que o Emmanuel Faber trouxe que me lembrou muito o momento que a Vânia estava falando. Ele falou assim uma hora: não estamos fazendo standard setting no vácuo. Eu acho isso uma fala muito interessante, vinda da FRS, né, que é conhecida mundialmente pelos seus padrões contábeis e pelo fato de que ela entrou nesse jogo. Então, acho que agora é a hora que a gente precisa olhar para os recursos que ela vem formulando e, principalmente, participar das consultas públicas. Nesse momento, eu esqueci de falar isso, eles anunciaram que eles vão priorizar nesse momento agora, para a construção de futuras normas, os temas de biodiversidade, serviços ecossistêmicos e o tema de relações de trabalho. O tema de direitos humanos ficou para o segundo ciclo. Então, a gente tem que ficar de olho e participar dessa consulta. Eles sempre convidam, né? Eles trazem muito essa ideia de que eles não podem fazer essas normas sozinhos. Eles, inclusive, estão com uma parceria estruturada com a GRI para elaboração de normas sobre biodiversidade daqui para frente. Então, acho que isso mostra uma abertura, né? Uma disposição e boa vontade da entidade nisso. E um outro ponto que eu acho importante que veio, né? Eu acho que é a questão de fato, de conhecimento como uma coisa que a gente precisa alimentar. Então, o Murilo trouxe isso, né? Dentro de uma empresa, você tem que ter pessoas que tenham domínio dessas normas. Não importa se no dia a dia elas não vão trabalhar com aquilo o ano inteiro. Elas têm que ter um conhecimento aplicável para o conhecimento sobre o negócio, sobre quais são os resultados, quais são as perspectivas de negócio, para poder colaborar com o processo de relato, mas, acima de tudo, com a reflexão estratégica. Então, acho que também foi uma coisa que estava na fala aqui do pessoal. A importância dessas normas não só para comunicar desempenho todo em ciclos anuais, semestrais, trimestrais, mas para repensar a estrutura do negócio. A S1 convida muito a isso. Ela faz com que você, assim como o TCFD fazia, que você pense na base da estrutura da organização e de como gerenciar os assuntos. Não só falar seu desempenho nos assuntos, né? E aí eu destacaria que a gente tem nesse momento que ficar muito, muito de olho no que vai acontecer com o TNFD, que trabalha com biodiversidade, natureza. Eu acho que ele tem um caminho de integração meio lógico. Isso foi aventado aqui em alguns momentos, algumas perguntas que fizeram. E destacar a importância da gente continuar, de fato, investindo no que eu acho que é fundamental, o pensamento integrado. Eu acho que o pensamento integrado amarra tudo. E sim, Vânia, de fato, o pensamento integrado está lá no framework de relato integrado na primeira vez. Eu me referi mais à diferença do documento de 2013 para o documento de 2021, que é esse que são os princípios de pensamento integrado mesmo,
E eu acho que esses princípios eles ajudam muito, porque eles são a base para você fazer um relatório integrado, mas acima de tudo fazer um relatório com uma abordagem de criação de valor. Eu acho que o caminho é para a gente realmente quebrar esses muros assim que vieram separando o relato. E acho que cada vez mais as conferências como essa aqui vão ser momentos de encontro para profissionais de várias áreas das empresas. Deixou de ser uma coisa da área de relação com o investidor, deixou de ser da área de controladoria, deixou de ser financeiro, se tornou uma questão, na verdade, estratégica da organização, que é transversal. Só isso e agradecer realmente poder participar aqui desse fórum tão interessante com vocês. Obrigado, Guto, pelas suas considerações aí. Por favor, Murilo. Eu queria primeiro agradecer a Abrasca e o IBRE pelo convite, foi um prazer participar desse painel. Agradecer a todos que nos assistiram também. Espero ter conseguido ajudar um pouquinho. Eu não quis ser alarmista, mas acho que realmente é uma situação que proporciona muitas oportunidades. Eu mesmo estou aprendendo muito, e isso é um prazer enorme, poder ter a chance de conhecer todo um universo novo, todo esse universo de sopa de letrinhas que agora a gente tem como um desafio para passar a dominar. Isso é um prazer enorme poder aprender esse tipo de coisa. Mas assim, eu de qualquer forma eu acho que é importante sempre ter cautela e um cuidado muito grande em relação ao que consta nesses normativos. E esse era essa preocupação que eu quis transmitir aqui, para que assim, as pessoas não tenham a impressão de que isso é uma coisa simples. Não é simples, é um trabalho bastante complexo. A questão da adoção antecipada, sugiro que as empresas façam seus diagnósticos para verem quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, para aí avaliar que decisão tomar em relação a isso. E é isso, gente. Acho que realmente é um assunto que vai requerer muito trabalho em grupo. As associações, a Abrasca tem se empenhado muito em promover discussões a respeito disso. A CANC, presidida pelo Alexandro, provavelmente vai ter um papel muito importante nisso também, porque as demonstrações financeiras são final de linha de toda essa cadeia enorme, e sofrem o impacto do que quer que venha a ser feito antes, nessa sequência de processos que existem dentro das empresas. E é isso. Agradecer novamente. Muito obrigado. Obrigado, Murilo. Vou passar para a Vânia, então. Vânia, por favor, considerações finais. Obrigada, Alessandro, e obrigada ao IBRE e à Abrasca pelo convite. Uma honra para o CBPS estar aqui, para a Comissão Brasileira do Relato Integrado também. E nós vivemos, né, Murilo, o período de adesão do Brasil às normas internacionais de contabilidade. E 6 meses antes, muita gente no mercado dizia que isso não ia dar certo, que era impossível aplicar as normas internacionais de contabilidade. E o Brasil hoje é um modelo disso. Eu acho que o Brasil não tem medo de enfrentar esses desafios, ele quer ser um campeão mundial em termos de sustentabilidade, e não é algo que o governo vai fazer sozinho. É muito importante que o setor privado, que as empresas que estão aqui representadas, se somem nessa iniciativa, e isso só vai ser conquistado com transparência. Então, é um grande desafio, mas eu acho que o Brasil é muito competente e muito capaz de se dar bem nesse desafio. Obrigada. Obrigado, Vânia. Então, pessoal, eu agradeço também a todos os meus colegas aqui, debatedores, e também as perguntas aí da plateia, né? E eu acho que ficou claro, né, quanto esse tema é importante, o quanto que realmente está presente aí, né, nas empresas, e eu acho que a gente aproveitar aqui essa oportunidade com esses insights aqui, entrando um pouco mais nos pormenores, né, também do que está regulado, de a gente realmente ver internamente, né, dentro das pautas aí, da estratégia da empresa, o que já pode ser iniciado, né? Eu acho que foi deixado bem claro aqui o quão vantajoso seria uma adoção antecipada, porque não é apenas um relatório, né? A gente percebeu aqui que é um relatório que tem que ser assegurado, ele vai ser assinado também pelo contador, ele vai depender de inúmeras áreas, ele vai exigir uma reformulação de processos para captura dessas informações. Então, assim, tem bastante trabalho, né? Enquanto antes começar,
né, é mais rápido de haver um amadurecimento, né, entre os times envolvidos e todo o processo, né, de construção. Então, espero que isso traga aqui bastante insight aí para a tomada de decisões e para a estratégia de cada empresa. Obrigado a todos. Ok, muito obrigado a todos, online e ao vivo. E convidamos a todos agora para um cafezinho que será servido na área de exposições, café patrocinado pelo Grupo Report, lá no térreo, tá bom? Avisando também que vai ter sorteio lá no stand da Blendon e no stand da Luz Capital Markets. E não esqueçam de levar com vocês aí bolsas, carteiras, laptops, tablets e outros objetos, tá bom? A organização do evento não se responsabiliza por objetos deixados aqui no auditório durante os intervalos. A gente vai ter 20 minutos de cafezinho, tá? Voltaremos em 20 minutos. Bom café e até já.